Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom, pessoal, uma análise aqui da grande final da Champions League, né? O Manchester City se sagrou campeão pela primeira vez na sua história. Agora eu vou fazer uma análise aqui do jogo, aqui, os pontos de vista. Inclusive eu tinha feito pré-jogo, assim, várias coisas que eu citei no pré-jogo aqui, que é umas coisas que eu não vi ninguém na mídia comentando, pensando por esse ângulo que bateram, né? Que é quem quer dar uma olhadinha, dá uma passadinha no pré-jogo aqui, um dos últimos vídeos que eu postei no sábado de manhã, que é assim, a Inter surpreendeu muita gente, a mim também me surpreendeu um pouco, a Inter mostrou um nível superior ao que eu esperava também, porém não tanto como a maioria, né? Que muita gente estava dando esse jogo como 4-0 no primeiro tempo pro City, fora o baile, né? E eu já não via dessa forma, eu vi um jogo bem mais equilibrado do que a maioria estava vendo. E assim, um ponto forte que realmente aconteceu foi o City não soube lidar com a formatação tática da Inter por conta dos alas. Porque como eu tinha falado antes, para mim ficou bem claro isso em vários jogos do City e dos mais recentes no jogo contra o United. O City ele posta três defensores no meio campo quando ele está atacando e deixa muito espaço nas beiradas, nas pontas. E assim, ninguém no campeonato inglês joga com alas, uma formatação de atacar com cinco. E assim, explorando muito os extremos do campo, né? A maioria joga no máximo com um ponta de cada lado, um ponto esquerdo e um ponto direito. E o City tá conseguindo se virar com esse tipo de formação. Agora a Inter, ela ataca com ala, muitas vezes o meia abre para o lado, o próprio Barella ficou bem nítido isso, o Barella juntando com o Dumfries. Os atacantes, o Lautaro também ataca pelas pontas, tem muita movimentação ali e ataque focado e organizado pelos lados, né? E o City ficou muito perdido. Porque como eu falei no pré-jogo, o City não está acostumado a jogar com times nessa formatação, contra alas. Então, no primeiro tempo todo, praticamente, a Inter anulou completamente o City. O City não o City teve uma chance, que foi com o Haaland, um chute, porém, o Haaland estava com pouco ângulo, e assim, o Onaná fez uma defesa que nem foi tão difícil, porque o Onaná parado, ele só mexeu o braço e defendeu. Foi a única oportunidade do City no primeiro tempo. E se desenhou o que eu tinha comentado, dessa dificuldade do City de se defender contra um esquema com alas, que a Inter fez muito bem no primeiro tempo. E assim, no segundo tempo, o City também não começou tão bem, porém um pouco antes de sair o gol do City, o City começou a conseguir encaixar um pouco melhor, conseguir atacar mais, porém não teve chances claríssimas de gol, com exceção do próprio gol, né, no segundo tempo. E para mim, apesar do City estar pressionando naquele momento, mas como ele não tinha construído nada, e o gol para mim foi um pouco na sorte, porque o Bernardo Silva tenta cruzar uma bola, ela bate no defensor da Inter e sobra limpa ali pro Rodri na entrada da área, bater chapado ali com o goleiro deslocado, né, de surpresa. Então, apesar do City naquele momento estar pressionando mais, mas não tinha criado absolutamente nada. E depois daquilo também, o City não tentou atacar mais, ele segurou o jogo. O jogo, de forma geral, foi até um pouco abaixo do que eu pensava na parte técnica, né? O City mesmo jogou bem abaixo do que ele costuma jogar, do que ele pode jogar. Uma pena foi o De Bruyne, né? O De Bruyne, que é um dos craques do time ali, um cara que eu sou muito fã. Ele se machucou no primeiro tempo ali, um azar, cara, muito parecido com o que aconteceu no final contra o Chelsea em 2021, né? Ele machuca no primeiro tempo e assim, depois que o De Bruyne saiu, o City caiu muito. O City não criou mais nada por um bom tempo ali, depois que o De Bruyne saiu. Só no segundo tempo que os caras começaram a se reencaixar ali, mas ainda assim com o De Bruyne é outros 500. Né? E assim, depois do gol, o City começou a tomar pressão da Inter. E olha, eu vou falar pra vocês, cara, pra mim foi injusta essa vitória do City. Porque pelo seguinte, se a gente for avaliar, chance claríssima de gol, foi o gol que o City fez só. Porque o chute do Haaland pra mim não foi uma chance claríssima de gol no primeiro tempo, porque ele chutou quase sem ângulo e o Onaná fez a defesa relativamente fácil, que ele ficou parado, só botou o braço. Então, pra mim não foi um chute ao gol, mas não foi uma chance claríssima assim. Agora a Inter teve três chances claríssimas, que foi aquela que o Akanji dorme na jogada, o Lautaro sai
sai na cara do gol e o Lautaro acabou afobando, que se ele dá um toque ou pro Lukaku ou pro Brozovic que estavam na área, certamente seria gol da Inter. E no segundo tempo teve aquele negócio que a gente brinca até que é quase que sobrenatural no futebol. Que assim, duas bolas assim que, cara, até agora é difícil acreditar que não entraram da Inter. Uma jogada aérea que o Di Marco cabeceia, a bola bate no Lukaku assim, quase embaixo do gol e assim, pelo que o ângulo que a câmera mostrou, não parecia que o zagueiro ia conseguir interceptar se a bola não bate no Lukaku, porque o Di Marco cabeceou da pequena área, tá muito próximo, e o zagueiro tava a uma distância mediana assim. Eu acredito que o zagueiro não conseguiria interceptar aquela bola se não bate no Lukaku. E depois o próprio Lukaku tem uma cabeçada também na pequena área praticamente, e o Ederson faz um milagre, né? Até agora eu não sei realmente se dizer pra você se o Ederson também não teve um pouco de sorte, porque apesar de ele estar bem posicionado ali, debaixo do gol, mas a bola bate na perna dele e ele todo troncho, todo desconcertado assim na jogada. Não é aquela jogada que o goleiro tá parado firme assim, espera a bola bate nele. Não foi. A bola meio que bateu na perna do Ederson e saiu assim. Então, ainda tenho minhas dúvidas se foi milagre a nível de defesa, se foi milagre a nível de sorte, né? Mas, né, mas bem ou mal ele estava bem posicionado, né? Ele estava no lugar ali. Então ele também tem seu mérito. E no último lance do jogo, que foi um escanteio, teve uma cabeçada, que o Ederson também fez uma bela defesa. Né? Então é. E assim, porque se for parar pra colocar na balança, a Inter teve 3 chances claríssimas de gol e o City teve uma só. Mesmo levando em conta o momento que o City pressionou e melhorou no segundo tempo, mas pra mim acaba sendo um pouco injusto isso aqui. Talvez não de forma geral, se não fazer um recorte só desse jogo, de forma geral, se for levar em conta o time que o City tem, a campanha que o City fez, não seria injusto. Porém, no jogo, só na final, o City não jogou para levantar essa taça, pelo menos não no tempo normal. Para mim, o mais justo seria ir para prorrogação e aí sim. Aí se o City ali começasse a jogar e amassasse a Inter, aí ok. Mas do jeito que foi, para mim não convenceu muito na final ali a bola que o City jogou. Ficou bem aquém do que, principalmente do que a mídia estava falando, né? Eu esperava um jogo nesse formato, um jogo bem equilibrado. E assim, não faltou raça nenhum dos dois lados, os dois times brigando por cada bola. Os dois assim queriam muito, né, a taça, né? E né, na ponto de vontade assim de disputa, não ficou a desejar, era bola dividida, tinha só o Akanji, né, que deu aquela dormida monstra ali que quase que deu gol pro Lautaro, mas de forma geral ninguém tava bobeando ali. E o que eu achei bacana foi que a minha análise acabou batendo, né? Uma coisa que ninguém falou. Inclusive na transmissão, os caras ficaram mega surpresos. Falaram, caramba, como que o jogo da Inter tá encaixando contra o City, anulando o City? O City tá meio perdido aqui jogando para marcar os alas, tendo dificuldade pelas pontas. E, tipo, é exatamente o que eu tinha falado, que eu tinha enxergado, né? Que eu falei no pré-jogo, né? E ninguém na mídia ouviu nem comentar isso. No Sport TV, inclusive, falaram que o City não tinha fraquezas, que era praticamente jogo ganho, só entregar taça. E assim, apesar de eu ter achado meio injusto ali pra mim, mais justo seria pra prorrogação, a Inter pelo menos empatar pra prorrogação o jogo. Mas a minha análise acabou sendo correta, né? E eu não tinha visto em nenhum outro lugar comentando, então acho que isso tem seu valor, então mostra que até que eu entendo alguma coisa de futebol, de parte tática ali, que nisso aí bateu. E aí no final a festa bonita do City ali, né, com as famílias. O Ederson pagou uma aposta com o repórter da TNT lá, disse que de um raspar a barba do outro, né? Foi até engraçado. O, e, e assim, o City fez história agora, né? O City conseguiu a tríplice coroa, que pouquíssimos times, eu li ontem, se não me engano, só 10 times tem tríplice coroa. E no pré-jogo eu falei errado, na verdade o Real Madrid não tinha conseguido a tríplice coroa nessa sequência de títulos dele, eu acabei falando errado no pré-jogo. O mais recente que conseguiu foi o Bayern de Munique, temporada 19-20. E antes o Barcelona tinha conseguido na temporada 14-15. Eram os últimos, mas de forma geral na história do futebol só 10 times europeus conseguiram a tríplice coroa, assim, de títulos do topo, assim, né, basicamente. A Liga Nacional, a Copa Nacional e a Champions League, de forma geral.
Agora, então é isso que eu tinha que falar. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acharam que o resultado foi justo, se estão felizes, estão tristes com a vitória do City e a derrota da Inter, né? E claro, né, se possível para valorizar meu trabalho aí, quem puder deixar um like, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no canal para fortalecer, para a gente, para o YouTube ver, né, que quanto é importante a gente que ama futebol de forma geral, né, seja aqui no Brasil, seja na Europa, qualquer lugar do mundo ali. A gente é apaixonado por esse esporte que muitas vezes surpreende, né, que apesar do resultado o favorito ter vencido, porém a dinâmica e como foi o jogo com certeza surpreendeu muita gente que dava como jogo fácil. Então era isso, não se compara, é diferente. Saudações a todos vocês e um grande abraço.